Eles partiram para conquistar a Lua, mas encontraram algo que mudaria para sempre o destino da humanidade. Na Lua, a humanidade encontrou seres vindos das estrelas, surpreendentemente semelhantes a nós. Na Lua, o que começou como uma missão à Lua tornou-se o primeiro passo de uma jornada que levaria a humanidade até as estrelas. No futuro próximo, a humanidade prende a respiração diante da base espacial de Nevada Fields. Entre torres metálicas e luzes de alerta, a nave Sardusto aguarda o instante em que deixará a Terra para cumprir a primeira missão tripulada rumo à Lua. Não é apenas um voo. É a promessa de uma era nova. No comando está Perry Rodan, major da Força Espacial. Alto, atlético, de rosto anguloso e olhos cinzentos sempre atentos, ele carrega uma calma incomum para alguém sob tamanha pressão. Sua mente trabalha com precisão quase fria, mas sua decisão é firme. Ao seu lado viajam 3 homens muito diferentes entre si, unidos pela mesma aposta no desconhecido. Reginald Bell, engenheiro eletrônico robusto e ruivo, fala com rapidez e age ainda mais depressa. Impulsivo, leal e destemido, ele confia mais nos circuitos do que no destino, embora respeite quem sabe comandá-lo. Clark G. Fletcher, astrônomo experiente, mantém postura disciplinada e olhar de quem conhece o peso dos objetivos oficiais. Já Eric Manoli, o médico de bordo, é o mais jovem dos 4 e sereno, racional, observa todos com discrição, pronto para agir se a missão cobrar um preço no corpo ou na mente. A Sardusto parte. A Terra fica pequena pela escotilha, e o silêncio do espaço logo substitui o ruído humano. A viagem segue dentro do previsto até a aproximação final da Lua, quando uma interferência brutal atravessa as comunicações e sacode os sistemas da nave. As luzes oscilam, os controles respondem com atraso, e o que deveria ser uma descida controlada se transforma em luta. Existe alguém na Lua, e esse alguém não quer que os homens se comuniquem com a Terra. Perry decide investigar a origem da interferência ao lado de Reginald Bell, atravessando a superfície lunar em direção ao desconhecido. 30 quilômetros adiante, os sensores detectam uma fonte de calor impossível naquele mundo morto. Os dois abandonam o veículo e prosseguem a pé entre montanhas, rochas e crateras, até que a verdade se revela diante deles. Uma gigantesca espaçonave esférica repousa em silêncio sobre a Lua. Sua estrutura metálica colossal faz a Sardusto, maior realização tecnológica da humanidade, parecer um brinquedo primitivo. Bell quase desaba diante da descoberta, mas Perry permanece imóvel, como se já pressentisse que aquela jornada mudaria tudo. Pela primeira vez, a humanidade encontra uma resposta concreta à pergunta que atravessou séculos de filosofia, ciência e sonho. Eles entram na nave extraterrestre e descobrem um interior tão avançado que desafia qualquer compreensão humana. Corredores imensos, sistemas automatizados, robôs gigantes e máquinas criadas por uma civilização milhares de anos à frente da Terra confirmam que não se tratava de lenda, mas de realidade. Ainda assim, o primeiro contato não traz solenidade nem esperança. Os habitantes da nave são estranhamente semelhantes aos homens, e isso torna a visão ainda mais inquietante. Muitos permanecem deitados diante de telas, indiferentes ao próprio destino, mergulhados em experiências artificiais e ilusões produzidas por máquinas. A superioridade tecnológica não evitou a decadência. Então Perry vê Tora. A comandante Arconida é alta, esguia, de beleza fria e imponente, pele muito clara, longos cabelos brancos e olhos vermelho-dourados que parecem medir cada gesto humano com desprezo. Perry observou o interior da nave com a sensação incômoda de estar diante de um império que ainda brilhava por fora, mas já apodrecia por dentro. Os Arconidas dominavam as estrelas, mas agiam como se até o menor esforço fosse um peso intolerável. Crest explicou, com uma calma quase triste, que a nave estava presa na Lua havia 4 meses por causa de uma avaria simples, uma dessas falhas que uma civilização viva teria resolvido em poucas horas e que ali permanecia ignorada por pura indiferença.
Tora tratava os humanos como intrusos. Ordenou que Peri e Bel deixassem a nave, lembrando a velha lei que proibia contato com povos considerados primitivos. Peri não aceitou a humilhação. Não pediu tecnologia, não implorou por favor nenhum. Em vez disso, ofereceu ajuda. Falou como alguém acostumado a agir quando outros hesitam, e essa postura atingiu Crest de forma inesperada. Diante dele não estava um súdito, mas um homem jovem, inquieto e decidido, exatamente o tipo de energia que faltava em sua raça. Crest tomou uma decisão que mudaria tudo. Usando sua autoridade científica, elevou a humanidade a uma classificação que permitia contato oficial. Tora teve de ceder, embora seus olhos deixassem claro que a rendição era apenas formal. O confronto entre ela e Peri, porém, estava apenas começando. Eric Manoli foi chamado para examinar Crest. Depois dos testes, trouxe um diagnóstico impossível e ao mesmo tempo terrível. O Arconida sofria de leucemia, uma doença conhecida pelos humanos e tratável na Terra com um método ainda experimental, mas promissor. Pela primeira vez, a superioridade de Tora vacilou. A vida de Crest dependia justamente daqueles que ela desprezava. Peri percebeu a oportunidade e a responsabilidade no mesmo instante. Propôs levar Crest à Terra e, em troca, negociar equipamentos, instrumentos científicos, recursos médicos e dispositivos arconidas capazes de acelerar o futuro humano. Não queria símbolos de poder nem riquezas vazias. Queria meios para construir, pesquisar e resistir. Tora começou a entender que ele não pensava como os líderes cansados que conhecia. Havia nele uma fome de futuro que sua civilização havia perdido havia séculos. Antes da partida, Peri fez a pergunta que revelou a verdadeira dimensão do momento. A Terra estava à beira de uma guerra nuclear. Se Crest podia ajudá-lo a salvar um homem, talvez também pudesse ajudar a salvar um mundo inteiro. E, enquanto a velha nave Arconida se preparava para deixar o silêncio lunar, Tora compreendeu tarde demais que aquele primitivismo humano talvez fosse, na verdade, a última forma de coragem que o universo ainda possuía. Existe alguma maneira de impedir o funcionamento das armas atômicas? Para Crest, a tecnologia nuclear terrestre é extremamente primitiva. Sim. É possível neutralizá-la. Naquele instante, Peri compreende que o encontro com os Arconidas pode significar muito mais do que uma revolução científica. Talvez seja possível impedir a destruição da humanidade. A Sardusto deixa a Lua levando Crest, equipamentos Arconidas e conhecimentos capazes de alterar milhares de anos de desenvolvimento humano. Mas, durante o retorno, Peri muda o curso da nave. Em vez de voltar para Nevada Fields, conduz a Sardusto em direção ao deserto de Gobi. Seus próprios companheiros ficam chocados. Clark Fletcher acusa Peri de traição. Reginald Bell permanece em silêncio, tentando compreender o homem que conhece há tantos anos. Peri então revela seu verdadeiro plano. A Sardusto já não tem importância. Nem mesmo a tecnologia transportada em seus compartimentos é o verdadeiro tesouro. O elemento decisivo é Crest. Se Peri entregar o cientista Arconida aos Estados Unidos, à Federação Asiática ou a qualquer outra potência, seu conhecimento será transformado em arma. As outras nações reagirão. Ultimatos serão enviados. O medo aumentará. E a guerra que Peri deseja impedir poderá começar imediatamente. Ele não entregará Crest a ninguém. O conhecimento Arconida não pertencerá a uma única nação. Pertencerá à humanidade. A Sardusto pousa no deserto de Gobi. No silêncio da imensa paisagem, Peri Rodan contempla o céu e imagina o futuro. Vê gigantescas espaçonaves construídas pelos homens partindo em direção às estrelas. Imagina uma Terra unificada. Uma humanidade finalmente livre das fronteiras e rivalidades que a dividiram durante séculos. Talvez seja apenas um sonho. Mas Peri está disposto a lutar por ele. No interior da Sardusto, uma máquina Arconida começa a funcionar. Peri Rodan retira lentamente de seu uniforme os distintivos e as insígnias militares. Naquele momento, o Major Peri Rodan deixa de servir a uma única nação. Diante dele está uma missão muito maior.
unir a humanidade, impedir sua destruição e conduzi-la às estrelas. No deserto de Gobi, sob o céu azul da Terra, começa uma nova era. O terceiro poder acaba de nascer. Seu like e seu comentário impulsionam o vídeo. Seu compartilhamento faz a comunidade crescer. E sua inscrição garante que você não perca nada. Obrigado por tudo.